Graças a Deus. Queridos irmãos, estamos nesta noite aqui mais uma vez. Gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nesta feita, leitura diária de terça-feira, que como todos nós sabemos, costumeiramente é feita pelo evangelista Gaspar. Mas nesta feita, hoje ele fez a pré-aula e como eu havia dito aos irmãos semana passada, quando um dos irmãos que é responsável pela leitura diária nos trouxer a pré-aula, nós estaremos aqui substituindo estes irmãos e fazendo a leitura diária. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida do nosso pastor e presidente, na pessoa do pastor Aldair. Louvar a Deus pela vida de todos os nossos pastores presidentes, pastor William, pastor Antônio Bastos, pastor Jean Figueiredo, que também é comentarista da nossa revista, e o pastor Ailton. Deus abençoe todos os irmãos. Gostaria de agradecer a Deus também pela vida dos nossos irmãos da leitura diária, que na segunda-feira é o diácono Samuel, diácono e vice-pastor Samuel ali da Orene 3. Na terça-feira é o irmão evangelista Gaspar Gonzaga. Na quarta-feira é o irmão Anderson. Na quinta-feira é a irmã Juliane de Lavandeira, que também é responsável pela parte ortográfica da nossa revista. E na sexta-feira o nosso irmão Luciano, aí da nossa sede. Esses irmãos compõem os irmãos que fazem a leitura diária de segunda a sexta-feira. E desde semana passada nós também estamos compondo este corpo de irmãos que fazem esta leitura diária. Nessa feita, meus irmãos, nós estaremos na lição de número 8, lição 8, 24 de novembro de 2024, que tem por título As Duas Testemunhas do Apocalipse. Lição esta comentada pelo professor e pastor ali de Campos Belos, nosso irmão Gilvan Claro da Silva, que também é um dos nossos comentaristas, juntamente com o pastor Jean Figueiredo e com o nosso professor Lorival. E nesta feita nós estaremos lendo na Bíblia Sagrada, em Lucas, no capítulo 9, versículo 10, Lucas, capítulo 19, capítulo 10 e versículo 19. Lucas, capítulo 10, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: Eis que vos dou poder para pisar serpentes. Nós vimos aqui que Jesus está falando que ele estava ortogando, dando poder para que os discípulos e, consequentemente, nós estivéssemos com esta autoridade espiritual. Ele aqui nesta missão que ele envia, a missão dos 70 discípulos, que ele envia os discípulos nesta missão, e ele fala para esses discípulos: eu vos dou o poder para pisar a serpente. Nós sabemos, meus irmãos, que a serpente, eu particularmente tenho fobia de cobra, de serpente, tenho muito medo mesmo. Aí os irmãos falam: mas irmão Antônio, todo mundo tem medo. Sim, alguns têm medo, mas outros têm fobia, que é um medo um pouco a mais do que o normal, podemos assim dizer. E Jesus está dizendo aqui para nós, hoje, que somos os discípulos que temos a responsabilidade de estarmos levando esta palavra. Jesus está dizendo para nós: eu vos dou poder. Mas é importante nós olharmos e observarmos aqui que este poder outorgado por Jesus não é para qualquer pessoa, não é para qualquer indivíduo que simplesmente diz, que é cristão, que segue a Jesus, e ele fala: eu sou cristão, então eu recebi poder, porque Jesus disse em Lucas 10, no capítulo 19, que eu vos dou poder para pisar serpente. Não, tem alguns fatores que nós devemos analisar, Que fatores são esses, irmão Edson Newton? Se nós verdadeiramente somos verdadeiros cristãos. Porque nós vimos ali na passagem ali de Paulo,
que aqueles homens, né, ficavam falando: eu te expulso no nome de Jesus de Paulo. E ali o inimigo pegou e aqueles homens e deram uma surra neles. Por quê? Porque eles não eram discípulos de Jesus. Eles foram na onda da maioria. Os discípulos estavam pregando, ele, quem sabe, viu, achou bonito e falou: rapaz, eu vou fazer que nem aqueles discípulos. Eu vou pregar este evangelho, eu vou pregar a Jesus, eu vou expulsar os demônios em nome de Jesus. Mas nós sabemos, meus irmãos, que para nós podermos realizarmos esta tarefa e para que este poder de fato esteja em nossas vidas, nós devemos estar condizentes com a palavra do Senhor. Infelizmente, nos dias em que nós vivemos, as pessoas elas não querem sofrer por amor ao Evangelho. Elas querem que o Evangelho se molde às suas próprias vontades. E nós sabemos que não é assim. O Senhor Jesus, quando nós viemos até Ele, nós podemos vir do jeito que nós estamos, mas nós não podemos continuar da maneira que estávamos, porque o Evangelho ele tem esse poder para nos transformar. E Jesus continua dizendo aqui: e toda força do inimigo, não obstante ele nos dá poder para pisar serpentes e escorpiões, né? O que nós aprendemos aqui? Serpente, nós sabemos que ela ataca pela frente. Aí os irmãos vão dizer: não, mas ela pode morder nós por trás. Mas eu quero dizer que ela dá o bote para frente. Se ela vai morder você atrás, na frente ou do lado, é uma coisa, mas o bote dela é para frente. E nós sabemos que o escorpião, a peçonha dele está no ferrão, que é na cauda. Então, o que nós aprendemos aqui? Todas as investidas que o inimigo der contra o homem e a mulher de Deus, contra aquele que vive de fato de acordo com a palavra de Deus, esses ataques eles podem vir de qualquer lado, pode vir pela frente, pode vir por trás, mas a palavra do Senhor ela é enfática em dizer que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você, nós que nos mantermos fiéis ao Senhor, nós não seremos atingidos, porque a palavra do Senhor ela nos garante isso. E aqui o versículo continua dizendo: em toda força do inimigo. O inimigo ele pode se levantar, o inimigo ele vai se levantar, porque a própria palavra do Senhor diz que ele anda rugindo, bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Então nós sabemos, meus irmãos, que o inimigo ele está aí a todos os dias tentando tragar a vida do crente. É de praxe nós dizermos na Santa Ceia, louvarmos a Deus pela vida dos irmãos que ali estão. Por quê? Porque nós vencemos mais 30 dias e estamos na presença do Senhor. E quando nós participamos da ceia, nós falamos: Senhor, me dá força para que daqui a 30 dias eu possa estar aqui novamente participando do corpo e do sangue do Senhor, que é a maior festa que nós temos. E aí ele continua dizendo aqui: e nada vos fará dano algum. O que Jesus está nos prometendo aqui? Ele está nos prometendo que ele vai nos dar poder para pisar serpente e escorpiões, ou seja, os ataques que vierem de todos os lados, de cima, de baixo, em nossa mente, em nossos corações, o Senhor está nos dando poder e autoridade para vencermos. Como nós vimos aqui, hoje nós tivemos a pré-aula com o evangelista Gaspar, e foi uma pré-aula extremamente abençoada. Os irmãos que não assistiram, eu aconselho os irmãos a assistirem, porque foi uma pré-aula extremamente abençoada, de grande proveito para as nossas vidas espirituais. Aí os irmãos vão dizer: mas o senhor não tocou no assunto, você não tocou no assunto das 2 testemunhas, do Apocalipse, porque já foi falado hoje na pré-aula. Os irmãos que ainda não assistiram, reitero, assistam a pré-aula, porque os nossos irmãos têm se dedicado para estarem aqui semanalmente, fazendo a leitura diária e a pré-aula, para que nós possamos ter um acervo maior e para que aqueles que não são professores estão inteirados do assunto no dia da escola bíblica. Nós vimos aqui as 2 testemunhas, elas recebem autoridade e poder para profetizarem. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse e nós vimos aqui que até quando o Senhor está derramando o seu juízo, ele vai proporcionar meio para que as pessoas
sejam salvas, através dos anjos que pregaram o Evangelho e através aqui também das duas testemunhas, que nós estaremos aprendendo mais discorrido na aula no dia 24, no domingo, alguns são em outros dias, no caso nosso aqui é na sexta. Enfim, os irmãos estarão aprendendo sobre as duas testemunhas. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe todos os irmãos que essa pré-aula vai alcançar. Que o Senhor Jesus nos guarde, que este poder que Ele prometeu que nos daria, que nós poderíamos pisar escorpião, que poderíamos vencer as forças do inimigo e que dano nenhum nos causaria, que esta palavra ela seja verdade na minha vida e que ela seja verdade na sua vida, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor, e até a semana que vem, se assim o nosso bom Deus nos permitir.